Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 7 de dezembro, nós estamos iniciando a aula da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 1. Boa tarde a todos aí do chat, Ellen, Bruna e aos demais que mandaram boa tarde anteriormente. Bom, nós já estamos com um número significativo de pessoas aqui na sala, então acho que nós já podemos iniciar. Hoje a nossa aula, pessoal, vai ser bastante breve, porque hoje nós vamos trabalhar aquele texto, né, que eu mandei para vocês do Pavlov, que se chama o processo psíquico da secreção da saliva nos cachorros, né? E daí nós vamos falar um pouquinho, nós vamos trabalhar um pouquinho esse texto, principalmente porque eu quero que vocês compreendam, né, esse início do desenvolvimento da psicologia como parte do processo também que a gente veio trabalhando nos primeiros módulos dessa disciplina, né, como parte também do processo de nascimento da ciência moderna, né. Então a gente vai verificar, e aqui é a minha intenção, né, a intenção que eu tenho com isso, de apresentar as teorias clássicas do desenvolvimento para vocês, já que nós estamos numa disciplina de psicologia do desenvolvimento, né, A1, depois vocês vão ter A2, tem outras disciplinas optativas também dentro do campo da psicologia do desenvolvimento. Mas o que eu quero com vocês, ao mostrar essas teorias, os fundamentos dessas teorias clássicas, então nós vamos ver o Pavlov hoje, na próxima semana nós vamos ver um texto do Skinner, né, que de certa forma é um continuador dessa psicologia materialista que se inicia lá com Pavlov, né, mas é claro que com muitas diferenças, muitos avanços em relação a esse início, né, que se teve lá na Rússia, e considerando também essas diferenças geopolíticas, né, o Pavlov estava lá numa Rússia pré-revolucionária, o Skinner está lá nos Estados Unidos, né, então também tem essas diferenciações, mas pode-se considerar que são teorias que estão dentro de um mesmo campo, e aí eu trouxe esses dois, né, não trouxe, por exemplo, a teoria cognitivo-comportamental, a análise do comportamento propriamente, né, depois do seu desenvolvimento com o Skinner, eu trouxe, assim, dois textos bastante clássicos, né, tanto o do Pavlov quanto o do Skinner, porque eu quero que vocês entendam os fundamentos, né, eu não tenho capacidade, né, e nem mesmo do escopo dessa disciplina, se aprofundar nessas teorias, porque vocês vão ter oportunidade de fazer isso ao longo do curso com professores mais capacitados do que eu, que são aqueles professores que trabalham com essas teorias, né? Mas eu quero mostrar para vocês em termos de fundamentos e para a gente ir tentando relacionar esses fundamentos com o que a gente viu que são os fundamentos da ciência moderna, dessa ciência que vai surgir com a Revolução Burguesa, né, que a gente trabalhou. Então, a burguesia, de uma forma revolucionária, destruiu as relações feudais, junto com isso, destruiu também aquela forma de conhecimento passivo, né, conhecimento contemplativo da realidade, e colocou no lugar a centralidade da subjetividade, mas, né, naquela relação de sempre a relação do intelecto com os dados objetivos da realidade, que foi o que a gente discutiu na última aula. Então, eu quero mostrar para vocês como que a psicologia também vai ser legatária desses princípios da ciência moderna. E o Pavlov, eu acredito que é um que mais demonstra isso, né? Porque ele sequer era um psicólogo, né? Ele era um fisiologista, e ele vai tentar mostrar, por meio de um experimento com cachorros, né, com a salivação de cachorros, ele vai tentar demonstrar que a existência de um psiquismo, a existência de um fenômeno psíquico
através da observação e da experimentação com cachorros que a gente vai ver hoje. Acredito que vocês já conheçam, já tenham ouvido falar desse experimento clássico, mas hoje nós vamos ver assim, bem destrinchado a partir do próprio texto do Pavlov, né? Não sei se todo mundo conseguiu ler, porque eu tive que mandar muito em cima da hora, mas aqueles que leram, se puderem comentar, aqueles que não leram, podem realizar a leitura depois da aula, que vocês vão entender do que a gente está falando. Mas o texto do Pavlov é um texto bastante, assim, ele é muito curtinho, mas é um texto bastante denso, porque ele vai, descrever exatamente qual a fisiologia da salivação do cachorro, para que serve a saliva, né? Como que, quando ela entra em contato com o alimento na boca do cachorro, o que acontece? Como que as enzimas salivares vão atuar na quebra, né, das partículas do alimento. Então, é uma coisa bem fisiológica que ele vai trazer, mas a gente vai ver que mesmo com todo esse blá blá blá, digamos assim, todo esse palavrório fisiológico, o que ele quer, no fundo, é demonstrar, e conseguiu, né, demonstrar, por isso é um dos primeiros grandes teóricos da psicologia dentro dessa ciência moderna que está surgindo, a demonstrar o surgimento, a demonstrar a existência desse algo que nós chamamos de psiquismo, ou que ele chamava de um fenômeno psíquico. E depois a gente vai continuar, né, com os outros teóricos, desenvolvendo melhor essa ideia do psiquismo. Então, alguém conseguiu ler, gente, o texto, ou começar a ler? Podem mandar aí no chat. Alguém conseguiu dar uma olhada, passar o olho, abrir o arquivo? Não? Nossa, todo mundo tão caladinho. Beatriz conseguiu ler um pouco. O que você viu lá, Beatriz? Bruna disse que não achou, mas eu mandei lá no grupo, Bruna. Não sei se vocês chegaram a ver. Então vamos lá, vamos aqui discutir um pouquinho, né? Depois vocês podem realizar a leitura para poderem entender, então, entender melhor. A Beatriz está falando que achou meio chato. Realmente é chato, né? Porque ele vai descrevendo o estudo. Eu queria que vocês lessem direto na fonte para vocês verem exatamente como o Pavlov fez esse estudo, né? E aí na letra dele, assim, como que ele vai descrevendo o estudo que ele fez. É claro que aqui a gente vai explicar de uma forma bem mais rápida, bem menos complexa, por isso até que a aula hoje é um pouquinho mais curta. Mas eu quero que vocês vejam na letra do próprio autor, né, o que ele está discutindo, o que ele está descrevendo, mas de fato, como a Beatriz colocou, é bastante chato, porque é um estudo fisiológico, então ele vai descrever coisas ali bem detalhadas, né, da saliva do cachorro, do alimento, etc. Beatriz está perguntando se ele usou veneno mesmo. Em que parte, Beatriz? Não lembro dele. Acho que não. Ele fala isso?
Ele diz no começo que ele vai fazer uma comparação que ele vai falar da carne, né? Quando você mostra a carne pro cachorro, e aí ele fala sobre colocar um veneno na saliva. Não entendi muito bem essa parte, mas ele traz o veneno. Aí eu fiquei, cara, será mesmo que ele usou o veneno pra tentar saber o que é que acontece? Ah, tá. Não, eu teria que reler essa parte para eu ver, mas enfim, acredito que ele não sei, realmente não sei responder se ele usou veneno, porque assim, o experimento dele não envolve envenenar um animal, né? Assim, é realmente a produção de estímulos, então não sei, acredito que não. Olha, a Larissa falou uma coisa aqui bastante importante, e que é o que nós, exatamente o cerne do que nós vamos tratar hoje, né? Nós vamos fazer uma análise do Pavlov a partir do que ele está tentando demonstrar dos aspectos metodológicos. Então, nós estávamos falando de método, lembra? Em todas as últimas aulas, nós estávamos tratando do texto do Yves Tonnet chamado O Método Científico. Então, portanto, nós estamos falando de métodos de análise da realidade, né? Aí a gente ficou um tempão lá estudando o método de análise da realidade que se tinha na antiguidade, na Idade Média. Aí depois nós tratamos do método científico da ciência moderna. Mais uma vez nós vamos falar de método aqui. Então, mais do que discutir como que funciona a salivação do cachorro, etc., a gente vai dar uma olhada com lupa, né, assim, no texto do Pavlov, para encontrar exatamente isso que a Larissa está falando, que a Larissa disse assim, eu consegui ler um pouco, além de toda a história da saliva, né, então, além de todo aquele processo que ele vai descrever nessa questão da saliva e tal, o que o Pavlov estava fazendo, né, de acordo com a Larissa, era salientar bastante como o método objetivo era melhor e tinha um contraste com os resultados imprecisos do método subjetivo. Parabéns, Larissa. Conseguiu entender digamos assim, o essencial do texto. É exatamente isso que ele está falando. Ele está trazendo, né, a necessidade de utilizar um método objetivo para o estudo dessa coisa aí, desse fenômeno psíquico, que até então, na história, né, dessa tentativa da psicologia de se afirmar como ciência moderna, como ciência, vinha sendo pseudocientífica, no sentido de que o fenômeno psíquico só era estudado através dos métodos subjetivos, da introspecção, né? Então, não sei se vocês já viram nas disciplinas de história da psicologia, enfim, mostrando que os primeiros experimentos, né, de estudo as primeiras experiências, digamos assim, de estudo do psiquismo era feita através da introspecção, através dessa ideia de que você só pode, de que a única pessoa que pode estudar o psiquismo, o seu psiquismo, é você. Você tem que, por um método introspectivo, acessar o seu psiquismo e aí descrever, enfim, trazer pelo método da introspecção como é que funciona. E o Pavlov, ele está defendendo, né, que não, que um estudo, para ele ser realmente válido do psiquismo, ele tem que ter essa base objetiva. E aí ele vai justamente buscar nos experimentos com cachorros, né, qual é essa base objetiva dessa coisa subjetiva que é o psiquismo. Veja que interessante que é, né? Como que ele está completamente dentro dos preceitos que a gente discutiu na última aula sobre a ciência moderna, né? Sobre o empirismo, a objetividade, né? Aquela luta entre o racionalismo e o empirismo. Então, isso, Beatriz, era um ácido. Não, não era veneno, não. Então, gente, só para deixar muito claro, o Pavlov não envenenou cachorrinhos, tá? Mas, enfim, os cachorrinhos, eles eram privados de comida, né, para poder realizar os experimentos, mas não, acho que não era mortal, não, o que aconteceu com eles. Enfim, então, é justamente esse fio condutor metodológico que nós estamos querendo
destacar aqui mais do que propriamente a descrição do experimento feita pelo Pavlov. Então, a Larissa entendeu muito bem. Parabéns, Larissa. Realmente, exatamente isso. Então, nós vamos chamar de materialismo o materialismo mecanicista no estudo do desenvolvimento, contribuições de Pavlov. Nós vamos chamar essa forma, né, esse estudo objetivo, esse método objetivo, que a Larissa falou aí, que o Pavlov também, que o Pavlov evidentemente está defendendo no texto, né? Nós vamos chamar de um materialismo. Por que materialismo? Porque diferente dos outros métodos subjetivistas, é a primeira vez que se quer encontrar uma base material dos fenômenos psíquicos. O Pavlov vai defender a necessidade de se encontrar essa base objetiva, que ele vai encontrar na fisiologia, tanto que no fim nós vamos ver que ele vai concluir que não existe psicologia, só existe fisiologia. Então ele vai encontrar nos processos fisiológicos essa base material da subjetividade ou do psiquismo, né? É isso que ele... Então, nós estamos chamando de materialismo por causa disso, porque ele se preocupa com a base material dos processos psíquicos. Mas por que mecanicista, professora? Esse é um termo que o Marx usa para qualificar o Feuerbach, e depois também o Vygotsky utiliza esse método para classificar as tentativas dentro da psicologia que acabaram operando um reducionismo biológico, porque aí daí nós vamos ver como que o Pavlov vai tentar encontrar a parte boa, né, a parte positiva, propositiva, interessante do estudo, é colocar essa necessidade de ter uma base material no estudo da psicologia, que a psicologia não pode ficar sendo essa psicologia pré-científica, introspectiva, subjetivista, ela tem que ter realmente uma base material. Porém, ao tentar fazer isso, o Pavlov acaba culminando num tipo de materialismo mecanicista. Por quê? Porque ele acaba culminando num reducionismo fisiológico, num reducionismo biológico. Ou seja, toda a complexidade humana se reduz àquelas funções fisiológicas, etc. Tanto que ele vai concluir, né, que não existe, não tem necessidade de uma psicologia, mas sim de uma fisiologia, né? Então, a ciência tem que ser a ciência fisiológica. Então, ele opera esse reducionismo, né? Ele pega toda a complexidade da subjetividade humana, toda a complexidade, né, do tema do psiquismo e reduz a fisiologia, reduz aos seus aspectos biológicos. Esse reducionismo biológico é o que a gente está chamando de materialismo mecanicista aqui. E nós vamos ver, né? Não é um xingamento, não é uma ofensa, né? A gente apenas está fazendo uma análise né, a partir de todo aquele estudo prévio que a gente já fez a partir do marxismo, né? A partir do Ivo Tonet lá, que utiliza o materialismo histórico para a gente poder entender como que esses principais teóricos da psicologia vão estar localizados aí nessa discussão metodológica. Então, vamos iniciar. Então, o experimento, ele é bastante simples, acredito que vocês todos já conhecem, porque até mesmo esse experimento, né, que lá no Pavlov era um experimento que servia para dar essa base material para os estudos do psiquismo, na verdade, hoje eles são bastante utilizados até mesmo para mudar o comportamento dos animais, né? Que a gente chama de, como é que chama? Adestramento. Adestrar os animais, né? Muitas vezes a gente utiliza um pouco desses fundamentos do que o Pavlov descobriu lá atrás. Então, acredito que vocês devem conhecer, né, esse experimento, mesmo que assim, de ouvir falar, mas vamos apresentar rapidamente. O experimento que ele está desenvolvendo, né, que ele chama secreção psíquica das glândulas salivares. Veja, a preocupação, o tema da pesquisa é a questão do psiquismo. Ele vai descrever, como bem disse a Larissa, né,
vai descrever as glândulas salivares, como disse a Beatriz, uma parte chata do texto, mas o que ele está procurando são as bases materiais do psiquismo, então a discussão é psíquica. Por isso que a gente coloca como um dos primeiros, né, dos pioneiros da psicologia, porque a preocupação dele não é com a organização meramente biológica, fisiológica do cachorro, mas ele quer entender como que se poderia localizar esse fenômeno psíquico. Por isso, o estudo se chama secreção psíquica das glândulas salivares. Então, basicamente, o experimento consistiu em o Pavlov ia lá, pegava o alimento, né, do cachorro e apresentava para o animal. O animal, de forma natural, né, como resposta biológica do seu organismo, ele salivava. Então, a comida, nesse primeiro quadrinho, né, a comida é o estímulo incondicionado. E a saliva é a resposta incondicionada, ou seja, não aconteceu um condicionamento. Você apresenta um alimento para um cachorro, o cachorro naturalmente saliva, porque essa é a sua resposta biológica frente àquele estímulo. E aí o Pavlov, quem leu minimamente ali o texto, vai ver que ele vai mostrar né, descrever todos os motivos de por que o cachorro saliva, né, naturalmente, que isso tem a ver, né, com as enzimas digestivas da saliva. Então, o cachorro saliva frente ao alimento porque ele já está, né, o seu organismo já está criando as condições de quebra, de digestão daquele alimento, enfim. Toda uma questão lá que depois vocês podem ler lá nas palavras dele. Aí depois, no segundo quadrinho ali de cima, a gente vê que ele insere um outro estímulo, que ele chama de estímulo neutro, que é a buzina, ou o sino, enfim. E aí, a gente, ao tocar a buzina, a resposta no cachorro é de não salivação. Ou seja, porque quando você toca uma buzina, o cachorro não saliva, né? Então, o estímulo é um estímulo neutro, que não causa salivação no cachorro, né? Então, o estímulo é um estímulo neutro e a resposta é uma resposta não condicionada. Durante o condicionamento, então, né, durante o processo de condicionamento lá dentro do laboratório do Pavlov, ele vai parear, né, esses dois estímulos, a comida com a buzina, o estímulo neutro. Então, toda vez que ele fosse apresentar a comida para o cachorro, ele tocava uma buzina. Apresenta comida para o cachorro, ele saliva e toca a buzina. Apresenta comida para o cachorro, tá, ele vai salivar, toca a buzina, né? Ainda a salivação do cachorro nesse terceiro quadrinho ainda é uma resposta não condicionada. Uma resposta não condicionada porque, evidentemente, ele está salivando devido à comida, né? A apresentação do alimento. Depois do condicionamento, no quarto quadrinho, o que o Pavlov descobriu foi que ele não precisaria mais apresentar a comida para o cachorro. Apresentando o estímulo da buzina, que seria então um estímulo condicionado, o cachorro salivaria. Então, depois de parear esses dois estímulos, comida e buzina, ao só apresentar a buzina, ou só tocar a buzina, o cachorro salivava, né? Então, teve um processo de condicionamento. Mas veja, então a questão que o Pavlov está colocando é: antes o cachorro salivava por causa da comida, que é um processo natural, biológico comum do seu organismo. A partir de agora, ele saliva com o estímulo condicionado, com o som da buzina. Então, o que aconteceu? A gente, de forma intencional, modificou o comportamento do cachorro, certo? E a gente pode verificar que existe uma secreção psíquica, porque a secreção não está acontecendo devido ao estímulo normal do alimento. Toda vez que a gente apresentar um alimento para qualquer cachorro, ele vai salivar, qualquer cachorro, né? Mas não são os cachorros da natureza, se você apresentar uma buzina, eles não salivam.
Esse cachorro do Pavlov, depois do condicionamento, ele saliva. E ele saliva não com ele saliva sem a presença do alimento. Então, ele está salivando não por uma questão orgânica mais, não por uma questão meramente biológica. Mas ele está salivando por uma questão, digamos assim, por um fenômeno psíquico, né? Beatriz, reforço e condicionamento tem uma diferença. Eu acho que o reforço é, no geral, depois que já existe o condicionamento. Eu não sei, eu acho que a gente pode deixar um pouquinho mais para frente que eu vou tentar responder, porque, como eu disse, né, gente, eu não tenho condições de desenvolver muito bem, não sou professora dessa parte, né, mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui dos fundamentos, né, dos fundamentos metodológicos. Mas eu acho que já eu chego numa possível resposta para a sua pergunta, Beatriz. Então, o Pavlov vai dizer, né, a fisiologia das glândulas salivares revelou os fenômenos psíquicos. Então, como eu disse para vocês, né, se antes o cachorro salivava com um alimento, que é uma resposta natural do seu organismo, depois do condicionamento, ele responde a uma buzina, que não é uma resposta natural do seu organismo, né? Então, a gente está vendo que isso revela um fenômeno psíquico. Então, veja, né? O que o Pavlov queria não era ficar simplesmente ali descrevendo a fisiologia do cachorro, mas mostrar que existe essa base material para um fenômeno que é psíquico, e que até então, né, nos estudos psicológicos anteriores a ele, só existia essa possibilidade de estudar os fenômenos psíquicos de uma forma subjetiva. Ele está querendo dar uma base material para isso, para que a gente possa estudar esses fenômenos a partir de um processo objetivo, de um método objetivo. Então, ele vai também demonstrar, né, a adaptabilidade das glândulas às excitações exteriores. Então, a saliva se derrama em quantidade estritamente determinada pela concentração das substâncias químicas e características mecânicas dos alimentos. Então, ele vai descrever, né, ele vai mostrando que a saliva ela é produzida na quantidade estritamente determinada pela concentração das substâncias químicas e pelas características mecânicas dos alimentos. Aí ele dá o exemplo, por exemplo, se você apresentar a água para o cachorro não produz saliva, mas se você apresentar areia, aí, se você colocar areia na boca dele, aí sim ele produz saliva. Então, a água não produz saliva porque não é necessário, né, para poder realizar a digestão, para poder realizar a quebra daquele alimento. No caso, não é alimento, né, daquele elemento, a água. Mas, no caso, se você colocar areia, por mais que também não seja um alimento, né, devido às características mecânicas, devido ao fato dela ser áspera e se tornar, ele vai produzir uma saliva. Então, a saliva ela vai ser produzida nessa relação com o alimento, né? Com a substância química e com as características dos alimentos. Então, isso se trata de reflexos especiais que, devido à sensibilidade das terminações periféricas da cavidade bucal, determinam essa diversidade da glândula salivar. Então, ele vai mostrar como que a glândula salivar do cachorro é diversa. Ela vai se adaptar, né? Ela tem essa adaptabilidade em relação às excitações exteriores. Então, vai começar... desculpa, me perdi, gente. Então, as glândulas são diversas, elas vão se adaptar ao tipo de alimento, enfim, as características químicas, mecânicas dos alimentos. Então, ele vai dizer, no entanto, quando não ocorre o contato do alimento com a boca, observam-se as mesmas relações entre as excitações e as atividades da glândula. Então, ele vai mostrar como que, se você
apresenta o alimento à distância para o animal, ou se você coloca esse alimento na boca do animal, então entra em contato com a cavidade bucal, da mesma forma, as glândulas entram em atividade, as glândulas salivares. Então, ele vai dizer de que maneira se pode avançar nos estudos desses fenômenos, né? Então, aqui a gente vai entrar na parte que a Larissa trouxe, que para nós é o mais importante nesse momento, para a gente entender os fundamentos metodológicos, o que o Pavlov está fazendo, tentando inaugurar um método objetivo que vai possibilitar a gente, a partir de uma base objetiva, de uma base material, estudar os fenômenos psíquicos. Então, ele está convencido, né, de que o método para poder avançar no estudo desses fenômenos psíquicos é um método objetivo. E ele vai dizer, é necessário ignorar o suposto estado subjetivo, né? A gente precisa aprender a ignorar essa questão subjetiva e avançar num método objetivo. E ele vai dizer, concentrar-se na medição das variações e na via experimental. Gente, onde que foi a última vez que vocês ouviram falar que a forma de produzir conhecimento verdadeiro é aquela que possibilita a medição, né? Medir, quantificar, realizar como é que fala? Repetir aquele mesmo processo em laboratório, né? Para que aquilo possa ser refeito em novas circunstâncias. Onde a gente viu isso? Qual foi o momento em que a gente viu que a verdadeira produção do conhecimento científico era produzir conhecimento que fosse aplicável, que fosse passível de ser medido, passível de ser quantificado, passível de ser repetido em outras circunstâncias, como as circunstâncias do laboratório, a via experimental? Francisco respondeu de forma correta, né? No empirismo. Lembra, né? E o Pablo também respondeu de forma correta. Nesse surgimento da modernidade, surgem aquelas formas, né, definidas para se conceber aquele tipo de conhecimento como verdadeiramente científico, como verdadeiramente, mais que corresponde melhor ao conhecimento verdadeiro, né? E aí a gente viu que a modernidade vai trazer como conhecimento verdadeiro esse conhecimento que pode ser quantificado, que pode ser imediatamente aplicável, porque não tô me referindo necessariamente ao Pavlov, mas a gente lembra que a modernidade, então, é o mundo burguês, né? O mundo produzido pela burguesia. E a gente lembra que o conhecimento no mundo burguês não tem um fim em si mesmo, ele é apenas um meio para atingir um objetivo. O objetivo final em todas as relações burguesas sempre é a maior produção de riqueza e maior concentração de riqueza na mão da burguesia, né? Então, por isso que o conhecimento verdadeiro na modernidade, ele vai ser considerado esse que pode ser quantificado, que pode ser repetido, que pode ser medido, porque ele tem que ter uma aplicabilidade imediata para as necessidades do capital, para as necessidades da burguesia. E o Pavlov, não que ele seja, assim, digamos assim, um ideólogo da burguesia, né, imediatamente, como foi um Adam Smith, enfim, um Locke, né, mas ele é, evidentemente, herdeiro dessa forma de se produzir conhecimento que surge com a modernidade. Então, ele vai trazer as mesmas necessidades para dentro da psicologia, vai começar a dizer, não, a psicologia não pode ser subjetivista, ela não pode ser especulatória, ela não pode ser passiva, né? A gente vai ter que fazer experimentos, a gente vai ter que ir pela via experimental, a gente vai ter que medir. Então, vocês lerem o texto, ele fica lá medindo os milímetros de saliva que o cachorro solta, né? Para tentar relacionar com o tipo de comida, de alimento, enfim. Tem que ser passível de ser medido, tem que ser passível de ser quantificado, tem que ser passível de ser aplicado novamente em outras circunstâncias. Essa é a forma do conhecimento moderno na sua face, né? Porque
o conhecimento moderno é como se fosse uma moeda, tem duas faces. A primeira face é o empirismo, né, que depois vai se desenvolver no que a gente chama de positivismo, enfim. A segunda face é o idealismo, né, o racionalismo, o subjetivismo. São duas faces que parecem que uma luta contra a outra, né, mas são duas faces de uma mesma moeda, que é o conhecimento moderno. Daqui 3 encontros, nós vamos finalmente chegar assim na cereja do bolo dessa disciplina, na minha opinião, que é a gente ver o método marxiano do conhecimento, porque aí o Marx vai fazer uma crítica ao conhecimento moderno, e aí sim a gente vai conseguir ver as limitações desse conhecimento, porque até então está parecendo bastante ok, né? Não, o que tem, professor? Que é importante mesmo quantificar, é importante mesmo realizar via experimental, né? Os experimentos em laboratório. Claro, é importante, mas aí o Marx vai mostrar para a gente os limites disso, né? Quais são as limitações desse tipo de conhecimento? Aí sim a gente vai conseguir ter uma visão crítica em relação ao conhecimento moderno, a chamada ciência moderna, que é essa ciência hegemônica na sociedade que nós vivemos. Então, só para delimitar aqui que o Pavlov vai ser herdeiro, né, desse processo da constituição da ciência moderna, tentando trazer para a psicologia os fundamentos do empirismo, né, da necessidade de medir as variações, de realizar a produção desse conhecimento pela via experimental. Até aqui tudo bem, gente? Está dando para entender? Beleza, então. Vamos lá. Então, ele vai, o Pavlov, né, nesse mesmo texto, nesse mesmo experimento, nesses mesmos estudos, ele vai estabelecer como ponto de partida a questão de que a secreção psíquica não é outra coisa senão o mesmo reflexo específico que é produzido na boca, com a única diferença de que é provocado pela excitação de outras zonas sensoriais e que é temporal, ou seja, condicionado. Então, a partir daqui que a gente vai começar a tratar aquela questão do condicionamento, né? Que vai ser o fundamento das outras abordagens de psicologia que virão depois, principalmente a partir do Skinner. Por isso que no nosso próximo encontro nós vamos ler, eu vou mandar o texto para vocês, e vocês vão ler o texto do Skinner, nós vamos trabalhar o Skinner, porque o Skinner, ele parte desses fundamentos descobertos pelo Pavlov, mas ele avança, porque aqui a gente vai ver que o Pavlov, nessa tentativa de estabelecer o método objetivo, de estabelecer a base material do psiquismo, ele vai defender que a gente ignore todo e qualquer subjetivismo, possibilidade de uma subjetividade, enfim, né? Ele vai negar. E depois vão ter outros, né, nesse caminho, mas aí eu acredito, né, que o Skinner vai ser o que tem de mais avançado nesse sentido, né, de mostrar que os fenômenos psíquicos não podem ser simplesmente ignorados, que eles têm que ser considerados, e mais de uma forma materialista ainda. Então, o Skinner vai avançar bastante, embora ele também tenha as suas limitações, né, que a gente vai ver isso também. Então, a partir daqui, a gente começa a estabelecer essa questão do condicionamento. O que o Pavlov está falando? Que é aquela hora que o cachorro saliva sem a apresentação do estímulo do alimento, mas com a apresentação do estímulo condicionado, que é a buzina, essa secreção não é nada mais do que o mesmo reflexo específico produzido na boca, né, quando ele está com o alimento na boca, mas a diferença é que ele é provocado pela excitação de outras zonas sensoriais e de que ele é temporal, ou seja, ele é condicionado. Ou seja, né, nós que produzimos isso no cachorro através do processo de condicionamento. Então, não é exatamente um processo natural, um processo
orgânico fisiológico simples, como aquele anterior, né? Aquele de quando a gente coloca, de quando ele coloca o alimento na boca propriamente. Então, o objetivo desse estudo vai ser justamente estudar as condições requeridas para que se apresentem esses reflexos especiais. Então, o Pavlov vai, né, lá no seu laboratório, de forma a medir, quantificar, repetir os experimentos, né, com vários cachorros. Não foi só um, foram vários, né? Porque se acontece com um, tem que acontecer com 2, com 3, com 4, né? Porque é esse princípio do empirismo de ser passível de ser repetido inúmeras vezes e de se obter o mesmo resultado, né? Então, o que ele vai estudar lá no seu laboratório com vários cachorros? Ele vai estudar justamente as condições necessárias para que se apresentem esses reflexos especiais, né? Que são esses reflexos condicionados. O que precisa para poder surgir esses reflexos condicionados? Então, ele vai estabelecer algumas respostas para essa pergunta, né? Ele vai dizer que os reflexos condicionados são temporais, o que os distingue dos reflexos simples, que são puramente fisiológicos. Então, a gente já falou disso, né? O reflexo de quando o cachorro saliva com o alimento na boca é um reflexo simples. O reflexo de quando ele saliva com a buzina é um reflexo condicionado. Então, ele tem um caráter temporal. Em que sentido? No sentido de que eles aparecem onde antes não existiam, né? Então, é algo que aparece de novo no comportamento do animal. E 2, que eles também podem desaparecer de novo definitivamente. Então, é possível desaparecer aquele reflexo condicionado. Ele é temporal, ele não necessariamente, ele não é perene, né? Não vai ficar lá eternamente, indistintamente. É possível que ele desapareça. Assim como é possível ele aparecer ali, ele também pode desaparecer. Então, a ação à distância das substâncias alimentares está claramente influenciada pelo estado de jejum ou de saciedade do animal, caso em que a reação é muito menos forte e desaparece mais rapidamente. Então, ele vai mostrar, né, que o animal ele vai salivar mais, parece são coisas meio óbvias para nós, né? Mas que ele está ali num esforço de estudo para poder entender esses processos. Ele vai entender, né? Perceber que o animal saliva mais se ele estiver em jejum, se ele estiver em saciedade, né? Se ele já estiver com a barriguinha cheia, essa reação é muito menos forte. As propriedades isoladas de um objeto atuam à distância com muito menos força do que o objeto inteiro como conjunto de suas propriedades. Então, ele vai mostrar, né, que quando a gente apresenta o alimento para o animal à distância, a reação também é muito menos forte do que quando o animal está com aquele alimento dentro da cavidade bucal. Então, o reflexo condicionado, que é esse à distância, ele pode, por ser menos forte, né, mais fraco, digamos assim, ele pode ser interrompido repentinamente de várias vezes. Então, é um reflexo que é difícil de você criar, né, esse reflexo condicionado. Ele pode ser interrompido por N motivos, né, porque ele é um reflexo que necessariamente acontece à distância, né? Então, ele vai dizer, essas são as palavras do Pavlov, o estudo dos fenômenos sob esse aspecto não leva o fisiólogo a dar-lhe o nome de psíquicos. Veja bem, o medo, o receio que o Pavlov está da palavra psíquico. E isso não é porque, não é à toa, né? É porque já se tinham outras formulações naquele momento que se intitulavam, né, psíquicos, intitulavam o fenômeno psíquico como psiquismo, psíquico, e que para ele foi banalizado, né? Foi banalizado porque não tinha essa base material, não tinha esse estudo científico dentro da ciência moderna que ele julgava que deveria ter. Então, ele está lá com muito receio em relação a essa palavra psíquico, mas ele utiliza por vezes essa palavra, né? Então ele vai dizer, o estudo dos fenômenos sob este aspecto não leva o fisiólogo a dar-lhe o nome de psíquicos, embora
para distingui-los dos fenômenos nervosos habitualmente estudados em fisiologia, se pudesse chamá-los de fenômenos nervosos complexos. E é interessante, porque depois, lá no final da nossa disciplina, quando a gente for ver um pouquinho do Vygotsky, que é um psicólogo, né, que foi um discípulo do Pavlov, né, mas que vai avançar nesse materialismo para um materialismo histórico, de fato marxista, né, ele vai utilizar um pouco dessa nomenclatura, né, ele vai utilizar a nomenclatura funções psicológicas complexas, né, funções psicológicas superiores. Mas você veja como que ele está com medo dessa palavra psiquismo, né, está tentando atribuir um termo mais científico, entre aspas, né, dentro dessa proposta de ciência que ele está trazendo, né, dessa ciência empírica. Então, ele vai chamar de fenômenos nervosos complexos, diferenciando dos fenômenos nervosos comuns, né, aqueles habitualmente estudados na fisiologia. Então, ele vai defender a via experimental, como a gente já disse, né, a relação entre as variáveis da excitação, tempo, distância, quantidade de saliva e repetição. Então, ele vai mostrar isso várias vezes, né, como que se dá a excitação em relação com o tempo em relação com a distância e o tempo em relação com a quantidade de saliva, e como que se repete isso, né, várias vezes para poder ver se tem os mesmos resultados ou são resultados parecidos, né? Tentando confirmar ou refutar aquela hipótese inicial. Todo esse processo que a gente acabou de ver, né, na última aula, que vai constituir a forma moderna do conhecimento, né? A forma propriamente da ciência moderna. Gente, só um minutinho, peraí, só um pouquinho. Bom, pessoal, retomando aqui. Então, ele vai dizer que a repetição da excitação leva ao enfraquecimento da reação. Ou seja, se você ficar repetindo muito aquele processo com o animal, ele vai se, digamos, né, num palavreado mais corriqueiro, ele vai se acostumando e aí a reação da salivação vai se enfraquecendo. Quando anulado pela sua repetição, o reflexo condicionado pode voltar a estabelecer-se a qualquer momento. Então, o reflexo condicionado que é anulado pela repetição, você ficar repetindo muitas vezes. E aí ele observou, né, que se você repetisse muitas vezes com o mesmo animal, o animal ele ia perdendo esse reflexo. Mas se você chegar a anular esse reflexo, se ele para de salivar com a buzina, não significa que ele se perdeu por completo. Esse estímulo, esse reflexo condicionado, quer dizer, ele pode voltar a estabelecer-se a qualquer momento. Então, ele vai dizer, se o reflexo condicionado desaparece em consequência de sua repetição, basta provocar o reflexo absoluto para restabelecê-lo. Então, se o cachorro parou de salivar com a buzina, de tanto que a gente repetiu esse estímulo com ele, né, de tanto que a gente apresentou repetidamente o estímulo da buzina, depois é só você parear novamente, mostrar a buzina com alimento, ou seja, mostrar esse reflexo absoluto para restabelecê-lo. Então, o poder de restituição desses reflexos superpostos, né, que é alimento, carne
e buzina e sino, quer sejam absolutos ou condicionados, é tanto maior e mais seguro, quanto mais forte é a salivação que determina. Então, quanto mais o cachorro salivar, mais forte vai ser o resultado desse condicionamento. Então, ele vai dizer, a ação de restabelecimento dos reflexos intermediários é importante, sobretudo, imediatamente depois de sua intervenção, e diminui logo em ordem progressiva. Então, quando a gente restabelece esses reflexos intermediários, a ação de restabelecimento dos reflexos intermediários é importante, sobretudo, imediatamente depois de sua intervenção, e diminui em ordem progressiva. Ou seja, a gente realiza, né, o condicionamento e ele vai diminuindo progressivamente. Então, por isso que depois você tem que apresentar novamente aquele estímulo absoluto, que no caso é o alimento. Se o reaparecimento do reflexo se obtém várias vezes seguidas com o mesmo reflexo absoluto, o poder de restabelecimento deste último diminui progressivamente, inclusive acaba por desaparecer. Então, ele percebeu que, suponhamos, né, o cachorro parou de salivar para a buzina. Então, você vai lá e reapresenta o estímulo absoluto, que é o pratinho de ração, o pratinho de carne. Então, se você ficar fazendo isso várias vezes também, você acaba perdendo também o resultado, porque esse processo vai acabar diminuindo progressivamente e, inclusive, pode desaparecer. Então, ficar utilizando também o mesmo estímulo absoluto. Veja como o processo de condicionamento também não é fácil, tá vendo, gente? Porque não é só você ir lá e parear os estímulos e criar aquele comportamento. Também a gente está falando da manutenção desse comportamento, né? Muitas vezes você perde aquele reflexo condicionado e tem que restabelecer aquele reflexo. Então, o restabelecimento do reflexo condicionado por meio da mudança de reflexo absoluto tem também um limite. Então, suponhamos que ele já não responde mais ao prato de carne, a gente vai lá e coloca um prato de sei lá, osso, ou de outra coisa gostosa que o cachorro come. Também esse segundo reflexo absoluto, ele tem um limite. Chega um momento em que nenhum novo reflexo pode restabelecer o reflexo condicionado abolido. Então, ele vai perceber isso, né? Que chega até um momento em que mesmo modificando os reflexos absolutos, você vai conseguir restabelecer, talvez você não consiga restabelecer esse reflexo condicionado que foi abolido. Então, o Pavlov vai fazer a seguinte colocação, né? Ele vai dizer, as experiências se sistematizam com facilidade. Os resultados obtidos num laboratório por um investigador podem ser reproduzidos por outros pesquisadores com cães distintos. Veja o próprio empirismo pulsando nessa frase, né? As experiências que precisam ser sistematizadas, precisa acontecer pela via experimental, porque os resultados têm que ser reproduzidos com outros cães, por outros pesquisadores, né? Precisa ter o mesmo resultado. Então, o caminho escolhido para o estudo dos fenômenos nervosos complexos foi acertado, de acordo com Pavlov, né? Esse caminho, esse método objetivo, essa via experimental, já que continuamente nos fornece provas sobre o valor do método objetivo. A rapidez com que se reúnem fatos concretos, né? Lembra quando os ideólogos, né, da burguesia revolucionária estavam lutando contra as relações feudais e diziam assim, ó, o verdadeiro conhecimento não pode ser especulativo, né, não pode ser metafísico, não pode ser essa especulação que se fazia na antiguidade, na Idade Média. Agora nós precisamos de fatos, de dados objetivos, né, de concretude, de fatos concretos. Veja como é isso que o Pavlov está trazendo, né? A rapidez com que se reúnem fatos concretos e a facilidade de sua interpretação formam um surpreendente contraste
com os imprecisos e discutíveis resultados do método subjetivo. Então, ele está trazendo os resultados do método subjetivo são metafísicos, né? São discutíveis, são imprecisos, e por isso a gente está colocando como necessidade, né, o estabelecimento de um método objetivo. Isso vai continuar, tá, gente? Isso começa com Pavlov e vai continuar ao longo de toda a história da psicologia até os dias de hoje. Se vocês verem, né, eu estava vendo uma nova moda aí que tem da psicologia baseada em fatos, não sei, psicologia baseada em evidências, psicologia baseada em evidências, né? Vai trazer a necessidade de fatos, de dados objetivos, como é que fala? Trazendo a necessidade de que a gente tenha que ignorar a questão da subjetividade, né? Questão dos métodos subjetivos. Nós vamos ver que o Skinner, diferente do Pavlov, ele vai avançar nesse quesito, trazendo a necessidade da gente estudar os fenômenos subjetivos, sim. Mas também com um limite, né? Também com uma limitação, que nós vamos ver na próxima aula. Então, ele vai continuar dizendo, Pavlov. Então, ele vai trazer, gente, desculpa que tá tendo um barulho aqui em casa e vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza, já finalizando aqui. Já estamos bem no finalzinho, né? Como eu disse, a aula de hoje é mais curtinha. E aí eu vou mandar já hoje mesmo o texto para vocês do Skinner, para vocês poderem ler. Quem puder dar uma passada de olho nesse texto do Pavlov antes e depois ler o do Skinner para ver também, comparar, né, essas duas coisas, como que o Pavlov ele estava realmente excluindo essa possibilidade da subjetividade, e o Skinner vai trazer essa necessidade novamente, falar sobre os fenômenos subjetivos. Daí vocês vão poder comparar essas duas questões e também ver o que eles têm em comum, né? Que é essa luta pelo estabelecimento de um método objetivo na psicologia, de uma forma, ou melhor, né? Pelo estabelecimento, pela constituição, né? De um materialismo dentro da psicologia, uma base material para os fenômenos psíquicos. Isso eles têm em comum, né? Então, ele vai continuar dizendo: a observação objetiva dos fenômenos chamados psíquicos, em cuja catalogação entram também os animais, passa a ser simplesmente o prolongamento da experimentação fisiológica do organismo vivo. Olha que perigoso, né? A conclusão a que o Pavlov chega a partir desses estudos, né? É bastante perigoso isso, porque ele está dizendo o quê? Que isso que a gente chama de psiquismo, né, desses fenômenos psíquicos, em cuja catalogação entram também os animais, passa a ser simplesmente o prolongamento da experimentação fisiológica do organismo vivo. Lembra quando a gente falou do reducionismo biológico? Está muito claro isso, né? Ele vai colocar o psiquismo animal e o psiquismo humano no mesmo saco, no mesmo complexo. E depois, quando a gente for ver um pouquinho lá do Vygotsky, nós vamos ver que ele vai estabelecer a diferença, né, dos seres humanos e dos animais, mostrando, né, que os seres humanos têm um tipo psicológico superior, no sentido não de melhor, mas de mais complexo em relação aos animais. Mas o Pavlov, ele vai concluir exatamente o contrário disso. Ele vai dizer que os fenômenos psíquicos são comuns aos animais e aos seres humanos e que não são nada mais, nada menos do que o prolongamento da experimentação fisiológica do organismo vivo.
e o conjunto de fatos assim reunidos e sistematizados deve somente ser discutido do ponto de vista fisiológico. Por isso que eu já adiantei para vocês lá no início, né, que ele vai dizer não existe psicologia, né? Porque não existe o estudo dos fenômenos psíquicos. O que pode existir é apenas o estudo dos fenômenos fisiológicos, já que esse chamado psiquismo nada mais é do que o prolongamento da experimentação fisiológica do organismo vivo. Então, ele vai reduzir, tentando criar uma base material para o estudo do psiquismo, ele vai reduzir toda a complexidade do psiquismo humano aos fenômenos fisiológicos, à experimentação fisiológica do organismo. Deu para entender isso, gente? Tá tranquilo? Então, ele vai dizer... Então, isso só deve ser somente discutido do ponto de vista fisiológico. Esses fatos constituirão uma base para a representação das propriedades e relações das distintas bases do sistema nervoso. Então, ele está basicamente dizendo, né, para estudar o sistema nervoso, seja do animal, seja do homem, a gente tem que partir dessa base fisiológica, porque o psiquismo nada mais é do que o prolongamento disso. O que é isso? Ele está fazendo uma extrapolação do que ele descobriu lá com os cachorros, né? Ele não descobriu que uma resposta fisiológica comum dá origem a uma resposta fisiológica condicionada, que ele chamou de secreção psíquica das glândulas salivares. Então, ele está dizendo que no homem é a mesma coisa. Que isso que a gente chama de psiquismo nada mais é do que o prolongamento de uma resposta fisiológica já dada ali pelo organismo, né? Então, ele vai... Com isso, ele opera aquele reducionismo biológico, ou nesse caso, um reducionismo fisiológico, né? Toda a complexidade humana pode ser explicada através da fisiologia. E é por isso que vocês estudam fisiologia até hoje. É por isso que se tem fisiologia nos currículos da psicologia até hoje, porque é essa compreensão, né, de que através dos processos fisiológicos a gente poderia explicar o psiquismo humano. É uma coisa bem antiga isso daí. Eu também tive fisiologia na minha... Não que não tenha que ter, tá, gente? Mas tem essa relação. É só isso que eu quis dizer. Então, ele vai dizer, devemos admitir que esses novos reflexos são uma manifestação do sistema nervoso superior dos animais. Constituem, com efeito, os fenômenos mais complexos da atividade nervosa e, por conseguinte, hão de depender das partes superiores do sistema nervoso. Em resumo, devemos considerar indiscutível que a fisiologia do sistema nervoso superior dos animais superiores só se pode estudar a fundo partindo de um terreno puramente objetivo e rejeitando taxativamente as vagas, acho que está faltando uma palavra, mas acho que é as vagas concepções da psicologia. Então, ele vai rejeitar, né, essa psicologia subjetiva que existia até então, e vai dizer que para poder estudar esse sistema nervoso superior, isso só vai ser possível a partir do estudo fisiológico, a partir da fisiologia. Ou seja, né, esses novos reflexos são uma manifestação do sistema nervoso superior dos animais e constituem com efeito os fenômenos mais complexos da atividade nervosa. E aí, além disso, ele vai estabelecer... Só um minutinho. Então, ele vai estabelecer, além de tudo, né, de que os reflexos condicionados, que é isso que ele conseguiu lá com o cachorro, né, esses reflexos que podem ser condicionados, é o que se tem de mais superior nos animais. E aí, depois, lá no Vygotsky, nós vamos discutir um pouco, né, como que, de fato, esses reflexos condicionados é o que tem de mais superior, de mais complexo nos animais. Mas isso não é verdade para o homem.
existem formas, né, de existência psíquica no homem que são muito superiores aos reflexos condicionados. E é aí exatamente que reside, né, a diferença entre a concepção materialista histórica e a concepção materialista mecanicista dentro da psicologia. A psicologia materialista histórica vai defender que animais e seres humanos são diferentes, existe uma diferença qualitativa entre os animais e os seres humanos, enquanto que o materialismo mecanicista, até hoje, né, mesmo nas expressões mais desenvolvidas, vai estabelecer, né, que o ser humano é uma continuação evolutiva dos animais, mesmo dentro, né, dos aspectos subjetivos da discussão do psiquismo. Então, é por isso que se pode fazer experimentos com ratinhos, né, extrapolar isso para a explicação dos seres humanos, né, porque não existe uma diferença qualitativa entre o psiquismo animal e o psiquismo, entre os fenômenos psíquicos animais e o psiquismo humano. Existe apenas uma diferença quantitativa, né, tudo que existe, segundo essas perspectivas, né, do materialismo mecanicista, tudo que existe no homem, existe em centelha lá nos animais. Apenas está mais desenvolvido, digamos assim. E o materialismo histórico vai estabelecer uma ruptura. Vai mostrar, né, que os animais são seres qualitativamente diferentes dos humanos. E, portanto, não é possível estabelecer uma relação de continuidade entre esses dois seres. E o que estabelece essa ruptura é justamente o trabalho. Mas isso nós vamos ver lá daqui 3 encontros, porque no próximo encontro nós vamos falar um pouquinho do Skinner, como uma continuação e também um avanço em relação ao Pavlov. Depois nós vamos falar do Piaget, mostrando um pouquinho o caráter neocantiano do Piaget, para vocês entenderem, fazer essa relação um pouquinho também. E, posteriormente, nós vamos tratar o último capítulo do livro do Yves Tonet, que vocês vão fazer a segunda e última nota de leitura sobre ele. E, no nosso último encontro, nós vamos tratar o Vygotsky, que seria esse autor da psicologia que vai partir do materialismo histórico. Daí nós vamos ver como que é o materialismo histórico dentro da ciência psicológica. Nas nossas 2 últimas aulas, que são as 2 últimas semanas de janeiro, nós vamos fazer as apresentações de seminários, que isso eu vou explicar para vocês bem certinho depois, e a finalização da nossa disciplina. Tudo bem, gente? Aqui nós já finalizamos. Beleza? Perguntas, colocações, dúvidas? Deu para entender? Tranquilo, complexo? Tranquilo, então, gente. Então, nós nos vemos na próxima terça-feira. Nós ficamos por aqui. Hoje a aula foi mais curtinha, a aula que vem vai ser um pouco mais longa, para a gente discutir o Skinner. Eu vou mandar. Francisco está dizendo que deu para entender a essência. Ótimo. Se deu para entender o fio condutor, já está ótimo, tá, gente? Porque eu tenho plena consciência de que essas aulas, assim, essas discussões metodológicas são complexas, são densas, principalmente porque vocês estão no início do curso, né, e tudo, mas eu quero que vocês tenham uma noção, assim, da essência do fio condutor do que nós estamos falando aqui. Então, se deu para entender, tá ótimo para mim. Acho que é isso mesmo que tem que acontecer. E aí vocês realizam, então, a leitura do texto do Skinner. Na próxima aula nós vamos discutir um pouquinho desse texto. Até a próxima aula, na terça-feira que vem, nós ficamos por aqui. Bom resto de terça-feira para vocês.